Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma prática, esse momento de encontro, esse momento de cuidado da nossa mente, observar os nossos pensamentos, entender tudo aquilo que estamos passando, aquilo que a gente vem absorvendo nos últimos dias. É um momento de pausa, é um momento de contemplação das ideias que surgem, da causa de alguns sofrimentos, a origem de alguns pensamentos. Então, dentro da meditação, a gente tem essa oportunidade de observar os detalhes, observar como tudo está sendo construído, como esses pensamentos estão nos influenciando. A gente para um pouquinho para ver como está ficando a casa, como é que está ficando esse lugar que habitamos, esse lugar interno que habitamos. Perceber que companhia é essa que a gente está construindo, porque é uma companhia constante, essa que nós somos. Então, a cada momento, em cada lugar que estamos, nossa consciência, nossos pensamentos vão juntos. E por que não tornar essa casa, esse lugar, esses pensamentos, aquilo que nós somos, as nossas ideias, mais harmoniosas, mais concatenadas, relacionadas ao que somos, ao nosso propósito, nos deixando mais equilibrados, mais estáveis, mais saudáveis. A saúde mental ela é muito importante, a gente precisa dar mais valor e mais atenção à saúde da nossa mente. E a meditação é esse convite aberto, essa oportunidade de perceber a nossa mente, de lidar com a nossa saúde mental, entender e compreender aquilo que somos, passar a cuidar mais do que a gente está pensando, o que a gente está criando, o que essa mente criativa está confabulando. Então, é aqui, nesse momento, nessa pausa que a gente dá. Olá a todos e olá a todas. Essa prática ela está sendo gravada, tá? Vocês devem perceber até pela luz aqui, a luz está diferente. Mas é a forma que eu tenho de oportunizar para vocês esse momento e para mim também. Já que nesse horário das 7 na terça-feira tem sido muito corrido. Então eu tenho outras aulas e acabo que tendo que gravar esse momento para vocês. Estou gravando um dia antes. Mas entendo e abraço essa proposta com um grande bom dia. Imagina que eu estou aqui, real, oficial, ao vivo. Na quinta, a gente volta com a prática ao vivo. Quinta-feira, prática de meditação ao vivo. Eu estarei aqui com vocês em tempo real. Eu vou estar aí nos comentários. Eu devo estar aí nos comentários. Eu falando comigo no futuro. Tô aí nos comentários conversando com vocês. Tá bom? Então, a gente vai entoar o mantra Om. O mantra é o mantra da união, é o mantra da unidade. O mantra Om ele nos lembra dessa conexão vital que nós temos com esse planeta, essa conexão que nós temos uns com os outros. Lembrar que está tudo conectado, somos todos energia. Essa energia ela só muda de formato, mas a gente compartilha dos mesmos materiais, dos mesmos elementos químicos, os mesmos minerais. E a gente relembra isso a partir do mantra Om. Além de ser um excelente exercício vocal. Então vamos juntos entoar o mantra algumas vezes. Inalando, enchendo o peito.
vamos iniciar nossa leitura de hoje. A gente está lendo o livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. A incerteza, a mudança e a felicidade é o subtítulo. Estamos na página 65, no capítulo O Segundo Compromisso. Então, o segundo compromisso que a gente vai estabelecer é comprometer-se a cuidar dos outros. Fazer o voto de ajudar os outros significa que, em vez de se agarrar ao próprio território e defendê-lo com unhas e dentes, nós nos abrimos para o mundo em que vivemos. Significa que estamos dispostos a assumir uma responsabilidade maior, uma responsabilidade imensa. De fato, significa assumir um grande risco. Isso é uma frase, né? São palavras do Chogyam Drungpa. Inclusive o livro que a gente leu anteriormente. Quem não acompanhou a leitura do livro anterior, além do materialismo espiritual, você pode buscar nos vídeos anteriores que você vai poder ter acesso a esse material. A gente fez a leitura desse livro, reflexão. Então, Chogyam Drungpa foi um mestre de Pema Chodron também, e ele traz essas palavras, né? Esse compromisso de cuidar dos outros, né? Um voto muito significativo. A gente vai sair de uma relação de defender um território, de se apropriar das coisas como se fosse seu, meu, e vai lidar com as situações de uma forma mais coletiva. E vamos estar dispostos a assumir uma responsabilidade maior. Vai sair dessa responsabilidade só daquilo que é seu, do meu, e ir para o campo do todo, ir de encontro às pessoas. E é uma responsabilidade imensa, ele coloca aqui. Então a gente sai da zona de conforto. Então, na página 67, além da zona de conforto. A compaixão é ameaçadora para o ego. Podemos pensar nela como algo carinhoso e reconfortante, mas na verdade é bem crua. Quando saímos com a intenção de apoiar outros seres, quando chegamos tão longe a ponto de nos colocarmos em lugar do outro, quando aspiramos a nunca nos fecharmos para ninguém, rapidamente nos encontraremos no desconfortável território da vida fora dos meus termos. O segundo compromisso, tradicionalmente conhecido como o voto do Bodhisattva ou voto do guerreiro, desafia-nos a mergulhar nessas águas não aconchegantes e a nadar para além da nossa zona de conforto. Então, quando a gente se compromete a cuidar dos outros, a gente sai da nossa zona de conforto. A gente tem uma zona de conforto, a zona de conforto é própria do ego, né? O ego cria toda uma situação favorável para ele florescer. Mas aí quando você entra nesse campo da compaixão, nesse campo onde o outro é a prioridade, não vai ser só você, não vai ter aquela relação do meu, do eu. Então a gente vai ter o nós. Quando você entra nessa relação, o ego, muitas vezes ele sofre, porque ele está querendo aquela atenção, ele está carente. O ego é essencialmente carente, o ego precisa, né? Porque ele sempre quer mais. E nesse querer mais, ele acaba criando essas condições de isolamento. E a compaixão não, a compaixão é a abertura. Você sai de uma situação fechada, uma situação que é tudo ali confortável, um território muito próprio, particular, que você tem pleno conhecimento, e sai para um território que é muito mais desconhecido, o território do outro. A gente não tem muita certeza do que vai encontrar quando vai em direção a uma relação. Como se você conhecesse alguém pela primeira vez. Você não sabe muito daquela pessoa, então você vai descobrindo aos poucos, com o tempo, descobrindo qualidades, descobrindo defeitos, as características, coisas que ela não vai dizer por alguns anos, e aí você vai descobrir depois. Então é um território novo, é um território às vezes ameaçador para o ego. Às vezes o ego ele quer as coisas de uma forma, controlador, ele molda a realidade de uma forma muito fácil ou aparentemente fácil para ele. E aí quando vem algo novo, um dado novo que outra pessoa oferece, o ego estremece, o ego fica, como é que eu vou lidar com isso? Com essa novidade? Essa pessoa está trazendo isso aqui, eu não esperava que ela fosse agir dessa forma.
E aí, nessa experiência de lidar com o outro, olha que incrível. Você não espera que a pessoa se comporte daquela forma. Você quer que a pessoa se comporte de outra forma, da forma que o seu ego convém, que é mais conveniente para você. Mas não, a pessoa ela é ampla também, ela é tão criativa quanto você, então ela cria outra possibilidade. Aí, criando essa outra possibilidade, aí você abre o espaço da compaixão para lidar com o novo, com o diferente, com essa relação aí que se apresentou. Olha aí, desafia-nos a mergulhar em águas não aconchegantes e a nadar para além da nossa zona de conforto. A gente está pronto para nadar além da nossa zona de conforto? Acho que não, mas a gente tenta. A gente está aqui, ó, se comprometendo com a nossa meditação a se abrir para outras possibilidades. Entender que a meditação ela não é só essa pausa que a gente dá. A meditação ela é um estado de transformação. A meditação faz parte do yoga. O yoga é transformação, ela é a união. Ele vai realmente de encontro a tudo, a nossa vida como um todo. A gente faz a prática 1 hora, né, num horário específico, para organizar o nosso dia. A gente diz, não, essa é a hora do yoga. Mas a gente leva tudo que a gente aprende naquela hora para todo o nosso cotidiano. Até porque o nosso corpo é o mesmo. O corpo que está ali fazendo o yoga, o corpo que está ali fazendo a meditação, é o corpo que vai para o banco. Então, um corpo que vai para o banco praticando yoga é diferente de um corpo que vai para o banco sem nunca ter contato com o yoga. Você vai diferente para esse banco. Nem que seja um pouquinho, sabe? Sendo um pouquinho, mas você vai. Acaba mudando. Essa mudança é favorável para você e para os outros. Nossa disposição a firmar o primeiro compromisso é o passo inicial rumo a um completo relaxamento com a incerteza e a mudança. O compromisso é nos abstermos da fala e da ação que seria prejudicial a nós mesmos e a outros, e depois fazer amizade com os sentimentos subjacentes que a princípio nos motivaram a causar dano. Então a gente vai entender, vai fazer amizade, vai perceber quais são os sentimentos que estão ali propícios a causar dano ao outro. Por que aquele sentimento está vindo? Nossa, veio uma raiva daquela pessoa. Por que eu senti raiva? Nossa, veio inveja daquela prima. Nossa, eu tô com inveja da prima. E aí, por que eu tô com inveja da minha prima? Aí eu olho para aquela... Tô com medo do meu chefe. Por que eu tô com medo do meu chefe? Aí você vai descobrindo, sabe? Por que esses sentimentos estão surgindo? Da onde é que vem? Então, às vezes não tem motivo algum. Às vezes é só uma reação específica que aquela pessoa teve que motivou esse sentimento em você. Aí você criou toda uma história. A gente cria umas histórias fabulosas, né? Umas histórias assim de novela. A gente cria a resposta que vai dar para aquela pessoa. Nossa, eu vou falar isso para ela. Nunca fala, mas fica naquele. Tem gente que fala, né? Tem umas pessoas que têm uma língua gigante. Mas quem não tem fica, né? Fica só naquela maquinação e não fala nada. Agora tem uns que tem que fala e acaba causando dano. Ela nem sabe se aquela pessoa ia agir daquela forma, mas ela já fala no sentido de proteção. Né? Tem uma galera que é mestre nisso, então ela está todo tempo se protegendo, então ela sempre está falando. Ela não dá tempo para os outros falarem. Ela está sempre falando, criando as condições ideais para o ego dela. Aí ela vai monitorando, vai se cercando, as pessoas já sabem onde não pisar, porque ela já deixa muito claro onde não deve pisar. Aí ela se faz de forte, né? Naquela construção que ela cria. Às vezes não, às vezes ela é tão frágil que só um peteleco cai tudo. Ela precisa de uma grande armadura gigantesca. Ela constrói isso com uma habilidade incrível. Aí tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que são realmente mais retraídas, que não falam, e é que vão se machucando. Às vezes até são bem resistentes. Porque o tanto que ela o tanto que ela passa a não se defender, como ela não se defende de nada, ela se machuca muito, né? E aí ela cria uma certa resistência. Mas acaba também não pondo freio, não pondo limites às reações e o comportamento dos outros. É o meio termo. É encontrar esse lugar onde você não causa dano para os outros e nem você vai deixar que os outros lhe causem dano.
Ele vai ter a habilidade de perceber a si mesmo, perceber as condições do ambiente, perceber por que o outro te responde dessa forma, qual é a informação que você dá ou que você não dá. Aquela pessoa ficar claro, ó, você não pode agir assim comigo. Ou você mesmo, por que você age assim com os outros? Qual a razão da sua agressividade? Ou qual a razão do seu medo? Qual a razão de você ficar paralisado em determinada situação? Nossa disposição a firmar o primeiro compromisso é o passo inicial rumo a um completo relaxamento com a incerteza e a mudança. O compromisso é nos abstermos da fala e da ação que seria prejudicial a nós mesmos e a outros e depois fazer amizade com os sentimentos subjacentes, que a princípio nos motivaram a causar dano. O segundo compromisso escora-se nesse alicerce. Fazemos o voto de nos movermos conscientemente em meio à dor do mundo, para ajudar a aliviá-la. Em essência, é um voto de cuidarmos uns dos outros, mesmo que às vezes signifique não gostar da sensação que isso dá. Então, é um voto de cuidar uns dos outros. Então, você vai cuidar daquelas pessoas. Vai cuidar das pessoas, até das pessoas que você não gosta. Olha que difícil, olha que trabalho específico. Pessoa que você não gosta, você não tem simpatia nenhuma pelaquela pessoa. Mas aí você vai perceber que naquele trabalho da compaixão, de você abrir o seu coração, você ajudar aquela pessoa, seja pela sua fala, seja por um gesto, seja pela simples companhia, você pode estar transformando aquela pessoa. Aos poucos, se transformando, especialmente se transformando a si mesmo. Porque uma pessoa difícil, ela geralmente tem uma qualidade, uma característica que é difícil para você. Para ela talvez seja tudo bem ela ter aquela característica. Para as pessoas que ela se relaciona, talvez seja tudo bem ela ter aquela característica. Mas especificamente para você, aquela característica ressoa. E aí você sente a dificuldade. E que tal você trabalhar essa dificuldade? Você trabalhar a dificuldade de lidar com essa característica. A não ser que essa característica realmente cause dano a muitas pessoas e que você realmente precisa intervir de alguma forma para que ela cesse de agir daquela forma. Mas se não é o caso, cabe a você pensar como é que eu posso trabalhar aquela relação. De que forma eu posso trabalhar em mim para que essa característica não me afete tanto. Às vezes você só tem contato com essa pessoa uma vez no ano. E só essa vez que você tem contato, você sente, sabe? Aquela raiva, aquela angústia, ciúme. E aí vai um monte de coisa. É como é que eu lido com aquilo. Como é que eu passo a entender de onde surge aquela sensação, aquela experiência. E apazigo e crio uma relação mais harmoniosa para mim e para essa pessoa. Identifique em você o que é que causa estranhamento. E aí vai entendendo. E você vai entender que isso que você vê nessa pessoa, você vai ver em outras pessoas. E a pessoa difícil que você se relaciona, você acha que fulano é uma pessoa difícil. Ele é uma pessoa difícil. Esse rapaz é uma pessoa muito difícil. Aí você vai perceber que esse rapaz tem as mesmas características que aquela moça, que aquela outra pessoa, que aquele seu tio, que aquele seu primo, figura lá na fila do banco. Você vai descobrindo que essa característica você que tem, é uma impressão sua em relação às pessoas. Aí você vai tentando transformar isso. Até o momento que isso se dilua, até o momento que isso não seja tão forte para você. E você vai cuidar dessas pessoas, cuide das pessoas que estão próximas a você. Entenda essas pessoas que elas têm as suas dificuldades, que de certa forma, em algum momento, aquilo pode passar. Você vai dar aquele espaço para ela permanecer ali perto de você e de repente ela mudar. Dá oportunidade para os outros mudarem. Não congela as pessoas. A gente tem o hábito de congelar as pessoas. A gente congela e fixa. E acha que aquela pessoa vai ser aquilo ad infinito. Descongela as pessoas. Tá? Tira elas da geladeira e percebe que elas têm a possibilidade de mudança. E dá essa oportunidade, ao falar, ao caminhar junto, percebendo isso. O segundo compromisso está profunda e inabalavelmente ligado à bodhicitta, tradicionalmente definido como a ânsia de despertar para podermos ajudar os outros a fazer o mesmo.
uma ânsia de ir além dos limites da felicidade convencional, além da escravidão ao sucesso e fracasso, elogio e censura. Bodhicitta também é a confiança em nossa capacidade inata de ir além da opinião tendenciosa, além do preconceito e das opiniões fixas, e de abrir nosso coração a todos, aqueles de quem gostamos ou não, aqueles que nem sequer percebemos e aqueles que talvez nem venhamos a conhecer. Bodhicitta contrapõe-se à nossa tendência de ficar paralisados, num pensamento muito estreito, à nossa resistência à mudança. Esse grau de abertura surge da confiança de que todos temos uma bondade básica e que podemos interagir uns com os outros, de modo a trazer isso à luz. Então a gente tem uma bondade básica, essa abertura, todos nós temos. Essa possibilidade de conviver com o outro, de entender o outro, de compreender, de entender as opiniões. A gente vai além dos nossos preconceitos. Independente se a gente gosta ou não da pessoa. Então, Bodhicitta, né, essa relação bondosa, essa característica que todos nós temos, ela sai dessa relação, essa tendência da gente ficar paralisado num pensamento muito estreito. Da nossa tendência e a nossa resistência à mudança. A gente vai sair da ilusão, escapar dessa escravidão do sucesso, do fracasso, do elogio, da censura. E vamos descobrir outros territórios, bem mais interessantes. Esse grau de abertura surge da confiança de que todos temos uma bondade básica. Esse é o Bodhicitta. Em vez de reagir agressivamente quando somos provocados, de ficar perpetuando o ciclo da dor, confiamos na possibilidade de nos ocuparmos de outros a partir de um ponto de curiosidade e dedicação. E desse modo entrar em contato com sua integridade e sabedorias interiores. Então a gente vai em direção a essa curiosidade, essa dedicação. A gente vai ter curiosidade de saber como as pessoas estão, como elas são, ouvi-las, nos aproximar. A gente não vai ficar perpetuando o ciclo de dor. Alguns anos atrás, ela vai falar, uma amiga que trabalha numa loja de departamentos decidiu que iria testar sua crença de que todo mundo é basicamente bom. Ela queria ver se encontraria alguém que a fizesse sentir que não era um candidato. Todos os dias, ela encontrava pessoas simpáticas. Mas também muitas pessoas grosseiras, arrogantes e pura e simplesmente canalhas. Em cada caso, ela experimentou maneiras de penetrar sob suas fachadas, de passar por suas defesas e contatar seu bom senso, humor e gentileza. Quando nos falamos, por último, ela ainda não havia encontrado ninguém que não tivesse uma bondade básica. E ela trabalha na mesma loja há 15 anos. Então ela fala aqui de uma experiência, né? Uma experiência de uma pessoa que foi perceber nas outras as características que ela identifica como bondade. Então a gente pode levar esse exercício para o nosso cotidiano. Imagina aí na sua casa, no seu trabalho. Você observa as pessoas e percebe em que momentos aquela pessoa exerce a bondade dela. Então no seu prédio, você observa o síndico, você observa os vizinhos, você observa as pessoas que entram e que saem do prédio. Cada pessoa ela vai manifestar em algum momento do seu cotidiano essa expressão da bondade, né? Seja ali no seu seio familiar, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, seja com os amigos. Você olhar para o lado de fora, assim, na sua janela, você observa, vai ter as pessoas manifestando a bondade, sendo alguém dando lugar a outro para passar, alguém cumprimentando outra pessoa, alguém ajudando alguém. Então a gente vê as relações de bondade se dando a todo momento. Não vira notícia na TV. O noticiário geralmente ele não dá conta e não se interessa por isso. Até porque a bondade ela sobressai a maldade. A bondade ela é tão abundante, ela é algo que acontece tão espontaneamente, todos os dias, que muitas vezes a gente nem se dá conta. A gente não observa, porque virou cotidiano. É do nosso dia a dia. A maldade não, a maldade eventualmente aparece. A gente vê, abrir o noticiário é um lugar para a gente ver a maldade. O noticiário ele dá atenção à maldade.
Mas a bondade, ela está no cotidiano, a gente está imerso em bondade, a gente tem mais oportunidade de ser bom e de que os outros sejam bons para a gente do que o contrário, do que a maldade. Olha aí que maravilha. Uma oportunidade única de observar. Observa no seu cotidiano, no seu trabalho, observa os colegas, o colega que ajuda, o colega que pergunta como você está, né? O colega que oferece um café, você estava com fome, aquele colega trouxe um lanche, dividiu com você. Então, são essas oportunidades que a gente tem que dar atenção. Mais do que as oportunidades de discórdia, de desunião, de briga, de fofoca. Em vez de dar atenção à fofoca do trabalho, dá atenção aos momentos de alegria, os momentos de bondade que surgem. Você vai perceber como aquele ambiente é muito melhor do que você estava dando atenção, do que você imaginava. Com o primeiro compromisso, começamos a construir confiança em nossa capacidade de abraçar a energia crua, tensa, imprevisível da vida. Com o segundo compromisso, damos um passo adiante no desenraizamento como fonte de despertar em vez de fonte de pavor, como um caminho para o destemor em vez de uma ameaça à nossa sobrevivência. Se já não estivermos treinando a relaxar com a inquietude essencial, firmar o segundo compromisso pode ser aterrador, pois estamos indo mais fundo para um final em aberto, um território indefinido chamado beneficiar os outros. Comprometer-se a beneficiar os outros é tradicionalmente chamado de caminho do Bodhisattva, o caminho do herói e da heroína, o caminho do guerreiro espiritual, cujas armas são gentileza, clareza mental e coração aberto. Então essa gentileza do herói e da heroína, essa clareza mental e esse coração aberto é aquilo que a gente quer cultivar com a meditação. É aquilo que a gente quer atingir com o yoga. É o caminho do meio. É um caminho aberto, generoso, que nos permite entrar num território amplo de benefício aos outros. A palavra tibetana para guerreiro, Parro para eles e Palmo para elas, significa aquele que cultiva a bravura. Como guerreiros em treinamento, nós cultivamos coragem e flexibilidade para viver com a incerteza, com um sentimento instável, frágil da ansiedade, do nada a que se agarrar, e dedicar nossas vidas a ficarmos disponíveis para todas as pessoas, em todas as situações. A gente vai treinar essa disposição, essa disponibilidade, a gente vai se tornar acessível às pessoas. A gente vai cultivar um hábito. Como cultiva um hábito? A gente cultiva aqui a meditação. Na meditação a gente cultiva o hábito de observar os pensamentos e não dar força para os pensamentos. A gente passa a ter uma possibilidade de escolher qual pensamento que eu preciso naquele momento. E aí com essa habilidade a gente vai levar para os outros. A gente vai criar essa disposição interna. Então a gente vai dar atenção aos pensamentos que conseguem produzir esse espaço de generosidade, de bondade. E como é seleção mesmo, você seleciona, não, esses pensamentos aqui. Então quando você observar um pensamento de generosidade, você dá atenção para ele, no seu cotidiano. Pensamento de bondade, dá atenção para esse pensamento. Aí você vai perceber que os outros pensamentos, eles vão perdendo a importância no seu cotidiano. Eles vão surgir, porque é normal. De vez em quando vai surgir um pensamento de raiva, não, tranquilo. Mas aí você não vai dar tanta atenção como você dava anteriormente. Sabe? Aquela raiva que você tem naquele momento, com aquela pessoa do trabalho, você não vai dar importância, não vai dar tanta importância como você dava anteriormente. Você vai dar importância ao que aquela pessoa faz de bom. Olha aquela pessoa, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem uma atenção ao que ela faz que é incrível. Então aí você cria, sabe? Desperta outro olhar. O compromisso de cuidar dos outros é muitas vezes descrito como um voto de convidar todos os seres sencientes a serem nossos hóspedes. A perspectiva é assustadora. Então a gente vai convidar todo mundo para a nossa casa. A ideia é essa. Imagina você tão aberto que qualquer pessoa que entrar na sua casa você vai receber da mesma forma. Bem,
Você vai ficar bem com aquela pessoa na sua casa, mexendo nas suas coisas. Olha que maravilha. Imagina alguém, um desconhecido, ele deitou na sua cama e você nem tá de boas com aquilo. Pegou a sua escova de dente e você tá tudo certo. É uma mente estável, assim como essa. Não é para tanto, né? Eu tô falando que é um exemplo bem exagerado. Mas é como se você mantivesse essa estabilidade em qualquer situação. Qualquer situação que tiver, você ia estar assim, ó, de boa, tá certo. Você ia reagir naquela forma, ia saber lidar com aquela situação com a emoção necessária para o momento, sem exagero, sem sobressalto, sem grandes tensões. O compromisso de cuidar um dos outros é muitas vezes descrito como um voto de convidar todos os seres sencientes a serem nossos hóspedes. A perspectiva é assustadora, significa que todo mundo virá à nossa casa. Significa abrir nossa porta para todos, não apenas para as pessoas que gostamos, ou que cheiram bem, ou que consideramos adequadas, mas também para as violentas e confusas. Oh, é tão difícil. Para pessoas de todos os aspectos, tamanhos e cores, para pessoas que falam diferentes línguas, que têm diferentes pontos de vista, né? Pessoas de diferentes pontos de vista político. Você vai receber uma pessoa que tem um ponto de vista político completamente diferente do seu na sua casa. E vai tratar ela como seu melhor amigo. Vai recebê-la, vai atendê-la da forma mais carinhosa possível, acolhedora. É isso, é essa mente que a gente quer criar. A gente quer cultivar essa mente. Essa mente, ela ganha frutos, ela se espalha. Tudo que a gente produz, alguém está observando. Tudo que a gente faz, se a gente modifica as nossas ações, começa a virar uma pessoa mais pacífica, que traz paz para os ambientes, as outras pessoas que estão nos observando, elas vão copiando e vão se tornando pessoas mais pacíficas. Elas vão modificando os ambientes onde elas estão. E a gente vai semeando isso ao redor do mundo. Vai criando uma corrente. Não é à toa que o yoga está aqui. O yoga atravessou o oceano, foi para todos os partes do mundo, chegou aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Olha quantos milhares de anos o yoga tem. E foi no espelhamento, não teve uma proposta publicitária, foi uma coisa que foi acontecendo até chegar ao que a gente tem hoje. Essa possibilidade que a gente tem aqui de estar falando sobre yoga, sobre o caminho do meio, esse momento da gente perceber que a gente pode trazer esse benefício para mim e para você, para todos. Então, firmar o segundo compromisso significa dar uma festa diversificada em nossa sala de estar. O dia todo, todos os dias até o fim dos tempos. Tá? A gente se compromete com uma festa diversificada onde todo mundo entra. Quem nunca fez uma festa assim? É uma festa onde você recebe todo mundo, você não sabe nem quem é que está aí. Vem para a festa comigo. Vem dividir isso aqui comigo. A gente não isola, a gente não afasta, a gente se aproxima. E vai criando amizade com as pessoas. Até o momento que a gente fique bem em qualquer instância, em qualquer situação. Inicialmente, a maioria das pessoas está longe de estar preparada para se comprometer com tudo isso. De modo algum, estamos prontos para saltar para tal desenraizamento sem reservas. Mas se tivermos o anseio de aliviar o sofrimento, o que podemos fazer? Em primeiro lugar, convidar todo mundo e abrir a porta a todos, mas apenas brevemente no início. Só abrimos pelo tempo que formos capazes e nos permitirmos fechá-la quando nos sentirmos muito desconfortáveis. Então, ela ensina uma forma aqui, você pode se abrir dessa forma, um exercício, se abre para as pessoas, percebe o quanto você está confortável com isso e tenta sustentar essa energia. E você ficar confortável em qualquer situação, com qualquer pessoa. Quando você estiver desconfortável, você se fecha. Então a gente vai aprender a modular nossa energia. Quando você percebe que pode abrir, tá bem, tô bem. Pode vir qualquer pessoa que você vai continuar mantendo essa boa energia. Vai continuar estável. Mas de repente uma pessoa muito difícil e se você não conseguir lidar com aquilo,
tá tudo certo você se fechar. Não, eu não posso lidar com essa pessoa agora. Espera um pouco. Depois eu vou aprender a lidar com isso. Então é isso, é no seu tempo, é com calma. A gente vai lidando com isso. Então, a gente só vai abrir essa porta pelo tempo que nós somos capazes. No entanto, nossa aspiração é sempre abrir a porta novamente e mantê-la aberta por mais alguns segundos do que da vez anterior. Então, a ideia é a gente tentar manter essa porta aberta, essa possibilidade escancarada. Quanto mais, melhor. E aí a gente vai treinando. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouco, depois mais, até ter um dia essa possibilidade de ficar bem e tranquilo com qualquer situação e qualquer pessoa que vier. Quando praticamos dessa forma, os resultados podem ser surpreendentes. Ao abrir a porta gradativamente, sem tentar fazê-lo de uma só vez, nos acostumamos à sensação instável que nos acomete quando pessoas com quem temos certa dificuldade de lidar começam a chegar à festa. Em vez de pensar, eu tenho que abrir completamente a porta ou não estou fazendo as coisas do jeito certo, iniciamos com a forte intenção de continuar abrindo a porta e pouco a pouco chegamos a um reservatório de força interior e coragem que nem sabíamos possuir. A gente vai abrindo a porta até chegar nesse reservatório de força interior que a gente nem sabia que tinha. Abrir a porta reflete nossa intenção de retirar nossa armadura, arrancar a máscara. A gente vai... É perigoso, a gente vai ter muita dificuldade para arrancar a máscara, muita dificuldade para tirar a armadura. Mas a gente vai encarar os nossos medos. Essa é a grande proposta da meditação, do yoga. Encarar os medos, lidar com os medos. Não é evitar. A gente às vezes acha que é fugir do medo, mas não é fugir. É simplesmente aprender a se relacionar com o medo. Saber que ele está ali, ele faz parte. E que a gente vai ter recursos para lidar com essas energias, modulando essa nossa energia, modulando os nossos pensamentos, e nos mantendo em equilíbrio, nos mantendo mais estáveis. Então, quero agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida. E nos saudamos. Namastê. Então temos a nossa prática na terça-feira, terça-feira hoje, na quinta-feira, às 7 da manhã de meditação. Aguardo vocês na prática de meditação. Se puderem, divulguem esse vídeo, compartilhem, mandem para os seus contatos, nos seus grupos, certo? Convido vocês também para fazer uma prática de meditação silenciosa agora, após esse vídeo, ao encerramento dessa transmissão. E a meditação silenciosa, como a gente já vem falando, traz a atenção para um ponto à sua frente e observa os pensamentos. O pensamento que vier, você observa e simplesmente deixa passar. Sem se apegar aos pensamentos, você libera e solta. Vamos lá? Vamos iniciar, vamos fazer essa meditação e a gente encerra por aqui. Observa lá na frente, mantendo a atenção a um ponto fixo. Os pensamentos que vierem, simplesmente observa e deixa passar. Fique o tempo que desejar.